Eu estou com a Verônica da Revolução Socialista aqui. Eu queria saber, com relação à Ucrânia, qual é o posicionamento de vocês, qual é o desfecho que vocês acham mais adequado para esse conflito, qual a crítica que vocês acham que é importante de ser colocada com relação a essa questão que vocês acham que devia ser um posicionamento da esquerda? Bem, primeiro que é um debate fundamental que está, digamos, que deveria estar sendo feito pela classe trabalhadora do mundo inteiro e, obviamente, da esquerda e fundamentalmente a esquerda revolucionária no mundo inteiro. Nós, Revolução Socialista, somos uma tendência interna do PSOL, fazemos parte de uma corrente internacional que é a Liga Internacional Socialista. Recentemente fizemos um congresso pan-africano no Quênia e temos companheiros na Ucrânia, né? E desde o princípio, nós, a primeira coisa que entendemos que deve ser, digamos, colocada e pela qual a classe trabalhadora inteira deve lutar pelo fora Putin, fora bomba, fora guerra, digamos, contra o ataque do imperialismo russo. Nós entendemos que a Rússia é um país imperialista, não é hegemônico, claro, né? Por isso também, no tempo em que exigimos que a saída da Rússia e acabar com o ataque imperialista da Rússia, também exigimos que a OTAN saia do leste europeu, né? Porque também é um problema, né? A OTAN interferindo no leste europeu. Então, somos absolutamente a favor do povo ucraniano que está se defendendo de um ataque imperialista russo e exigimos, digamos, nossa luta é pela autodeterminação do povo ucraniano, né? Por isso, entendemos que um problema grande que existe e que deveria estar discutindo a esquerda mundial, né? E que tomar esse congresso da luta ajude também, é mobilizar a classe trabalhadora, porque existe um setor da esquerda stalinista, campista, né, que é contra a mobilização da classe a favor do povo ucraniano. E isso está impossibilitando gerar uma grande mobilização de solidariedade com o povo ucraniano e, obviamente, isso debilita, enfraquece a luta do povo ucraniano que está resistindo. Então, entendemos que o primeiro que temos que exigir é fora Putin, fora Rússia e o imperialismo russo da Ucrânia, fora a OTAN do leste europeu e pela autodeterminação do povo ucraniano, por isso toda a solidariedade com a resistência ucraniana. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Matheus, da CST, e eu queria saber qual é o balanço que vocês fazem da guerra na Ucrânia, da invasão na Ucrânia, né? Qual o posicionamento que vocês acham que a esquerda devia estar defendendo com relação a esse tema aí, com várias implicações, né, que vão para além da própria Ucrânia, da Rússia? E qual o balanço aí geral que vocês acham que vale os nossos espectadores ouvirem sobre o tema? Não, para começar, que a invasão russa na Ucrânia, na verdade, ela só explicita a agudização do próprio sistema capitalista nessa fase que a gente está passando. Então, assim, estamos passando por uma crise ferrenha em diversos países, estourando com as suas consequências políticas, sociais, e a guerra na Ucrânia, ela está dentro desse bojo. Na verdade, ela demonstra que existe um aprofundamento da crise do capitalismo, que hoje passa uma fase aberta, armada, assim, na porta da Europa, mas o que a gente vinha vendo também em outros países, em guerras civis, golpes de estados acontecendo. Então, na verdade, o nosso balanço sobre isso é algo catastrófico que está acontecendo, seja para a classe trabalhadora ucraniana, seja para a classe trabalhadora mundial. Na verdade, essa guerra, ela não tem nada do que brotar uma saída para os trabalhadores do mundo, da Ucrânia, da Europa e todos os envolvidos, até mesmo parte da própria classe trabalhadora russa. Não tem nada que sair de positivo dessa guerra. Então, achamos que o posicionamento correto que a esquerda deveria ter hoje é uma saída independente, nem com Zelensky, que está junto com a OTAN, com os Estados Unidos, com
o imperialismo norte-americano, muito menos com Putin, que não é menos imperialista ou até mesmo progressista como parte da esquerda coloca. Na verdade, essa é uma guerra capitalista de disputa de território, uma disputa sangrenta e que precisa ser encerrada pela classe trabalhadora ucraniana. A classe trabalhadora ucraniana é quem pode brotar hoje todas as respostas e a principal saída para esse conflito, tanto que é muito correto os comboios internacionais que vêm acontecendo, que a CSP com Lutas faz parte, organiza, manda mantimentos, manda reforço assim, um pouco para os próprios combatentes, porque se a Ucrânia está hoje de pé, combatendo e resistindo ao esmagamento do exército russo, é pela sua própria classe trabalhadora, empunhada em armas, legitimada para defender o seu território, defender sua autonomia, defender os seus povos e sua família. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com o Herbert Claros, né, da CSP com Lutas e do PSTU. Primeiramente, Herbert, né, mais de um ano aí da guerra da Ucrânia. Qual é o balanço aí que o PSTU e a LIT, né, Seção Internacional da qual o PSTU faz parte, faz sobre esse processo todo? Bom, isso expressa um pouco, né, de como a situação da crise econômica mundial afeta o conjunto dos trabalhadores de diversas maneiras. E uma das maneiras é a guerra, né? É a maneira que um outro país, uma outra superpotência econômica, militar ou até um país imperialista usa para obter riquezas atacando outros países, né? Na verdade, a guerra é uma das coisas mais antigas da humanidade, né? E no capitalismo não ia ser diferente, as guerras são usadas para justamente fortalecer a economia de outros países que subjugam uma outra nação. Essa guerra da Ucrânia não deixa de ser isso, é uma forma da Rússia não só ganhar território na região, ganhar mais território do ponto de vista da discussão da geopolítica na região, mas também economicamente. A Ucrânia é um país que economicamente, do ponto de vista agrícola, da indústria, tem uma importância na região. A retórica de Putin de tentar frear o que seria o avanço da OTAN na região não é somente isso. Ele usa isso como justificativa, mas o principal motivo é obter ganhos econômicos e políticos com a ocupação na Ucrânia. E é por isso que a gente apoia a resistência operária independente do povo. Maravilha. E você acha que a classe operária é possível dar uma resposta independente a esse problema? Bom, a classe operária ucraniana tem importantes experiências de mobilizações independentes, de greves e de até revoluções em outros processos, na história da formação do próprio país Ucrânia, né, da nação. E nós acreditamos que uma das principais provas de que consegue dar conta disso é porque está conseguindo resistir, mesmo sem armas suficientes, a todo o poderio bélico russo, né, que é um dos países mais fortes do ponto de vista bélico do mundo. Então, se o povo ucraniano resistiu até agora, a gente acha que sim, que eles estão preparados para isso. Então é isso aí, muito obrigado, Herbert. Obrigado, Guilherme, até mais, tamo junto. Eu tô aqui com a Flávia, do MRT, do nossa classe, e eu queria saber qual é o balanço que vocês acham importante fazer sobre a guerra contra a Ucrânia, né, a guerra na Ucrânia. Qual é o balanço que vocês acham que é importante de ser pautado nesse congresso? Que tipo de iniciativa, de direção política você acha que a esquerda devia ter sobre esse tema, vocês acham? Então, acho que aqui esse congresso acho que é bem importante debater esse tema, porque vai ser um congresso que a gente vai debater como levantar uma política de independência de classe no Brasil e internacionalmente. E acho que um dos temas mais importantes internacionais é justamente a guerra na Ucrânia, né? E que aqui também a gente tem várias divergências também, e aqui debatemos elas abertamente. E acho que um dos temas também mais divergentes entre as posições que estão aqui é justamente o tema da guerra na Ucrânia. Nós do MRT temos uma visão bastante diferente dos companheiros que estão aqui, do PSTU, da CST, da Unidas, que vem levantando uma política, na verdade, que na nossa visão se submete um pouco a um dos bandos reacionários que estão promovendo essa guerra, né? A gente tem uma guerra na Ucrânia aí há mais de um ano, que está promovendo pra gente uma opressão do povo ucraniano, e que é importante ter uma política, né? Pra gente é fundamental que uma política de independência de classe é uma política que se coloque em primeiro lugar pela retirada das tropas russas da Ucrânia, né? Que
um bando totalmente reacionário, que busca submeter o povo ucraniano e a Ucrânia aos interesses do capitalismo grão-russo, mas ao mesmo tempo é importante ter uma política também independente do outro bando que promove a guerra, que é o bando da OTAN, do próprio Zelensky, que é totalmente submetido ao imperialismo norte-americano. E a política que vem sendo colocada, inclusive majoritariamente pela central sindical aqui, é de defender inclusive mais armas vindas da OTAN para o Zelensky para defender uma suposta resistência ucraniana. Então a gente acha que é muito fundamental ter uma política independente dos dois bandos reacionários, defendendo fora as tropas russas da Ucrânia, mas também fora a OTAN e o imperialismo e o rearmamento do imperialismo europeu, que vai significar mais armas para oprimir o povo, né, a classe trabalhadora internacionalmente, em especial o imperialismo alemão. E é importante defender daí como política central justamente a defesa de uma Ucrânia operária, socialista, né, e chamar a unidade da classe trabalhadora internacional com essa política. Então, acho que é um pouco dessa visão assim que a gente quer colocar aqui também nesse 5º Congresso da Conlutas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o William, do GOI, da oposição combativa também, né? E, enfim, eu queria saber qual que é o balanço que vocês acham que deveria ser feito sobre a guerra da Ucrânia e sobre que política tomar frente a isso, que discussões vocês acham que são importantes de ser feitas aqui, que deliberações talvez tirar, qual o posicionamento de vocês com relação a esse conflito que vocês acham importante ser colocado no debate público? Bom, agradecemos o Mesa de Debates por essa oportunidade de expressar a nossa posição. Nós, do GOI, Palavra Operária, nós estamos apresentando aqui uma contribuição global, número 4, no Congresso. Nós temos posições bastante críticas em relação à política que foi aplicada pela CSP Conlutas nos últimos anos. Tanto que a nossa tese, ela se chama Corrigir os erros sectários e oportunistas que a Central teve. Nesse sentido, bastante polêmica. Agora, dito isso, é importante que nós destaquemos que, em relação à questão da guerra da Ucrânia, nós temos assim um acordo bastante grande com as posições da Central. Nós temos bastante acordo com a política que foi aplicada pela Central. Qual é essa política? A guerra na Ucrânia, ela é a expressão da crise profunda que o capitalismo vive nesse momento, né? E a guerra, ela é uma saída, inclusive, que a burguesia ela tem para a sua própria crise econômica, sua própria crise social. A guerra acaba se impondo para o imperialismo e para as burguesias como uma coisa inevitável. E a gente sabe que existe um conflito entre o imperialismo da Europa e dos Estados Unidos e o imperialismo da Rússia, que nós consideramos a Rússia um país imperialista também, né? Não do ponto de vista estritamente econômico, né? Mas a Rússia, desde Lenin, é considerada, na época do czar, como um cárcere dos povos, né? Como Lenin chamava. E o Putin, na verdade, o que ele quer? Ele quer reeditar, ele quer reviver esse passado glorioso do czarismo, né? E nesse sentido, claro, existe esse enfrentamento. Agora, nós não podemos esquecer que nesse enfrentamento entre os grandes, os primeiros a serem massacrados são os povos oprimidos, né? Então a Ucrânia, nesse momento, ela foi invadida pela Rússia, a infraestrutura da Ucrânia está sendo destruída pela ação militar da Rússia, são milhares de mortos, milhares de deslocados, né? Então, existe uma resistência do povo ucraniano, né? Existe uma resistência armada do povo ucraniano. Então, assim, nós caracterizamos, e nisso nós temos acordo com o PSTU, com a LIT, com a direção majoritária da Central da CSP Conlutas, de que a guerra na Ucrânia ela é uma guerra de libertação nacional, ela é uma guerra de defesa da autonomia e da independência nacional da Ucrânia e uma guerra de agressão do imperialismo russo. E nesse sentido, nós temos pleno acordo
de que nós, com a central, de que nós temos que estar na trincheira da Ucrânia nessa guerra. Então nós também levantamos a bandeira em defesa da Ucrânia, do lado da Ucrânia, pela expulsão das tropas de Putin, né? Agora, claro, sem depositar nenhuma confiança no governo Zelensky. O governo Zelensky, ele é um governo pró-imperialista, do imperialismo dos Estados Unidos e da OTAN, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Agora, esse governo, nesse momento, ele está encabeçando uma resistência do povo ucraniano, e nós entendemos que nesse momento na Ucrânia existe uma unidade de ação militar, inclusive com o Zelensky, né? Porque a tarefa que está colocada é a expulsão e a derrota das tropas russas. Essa é a tarefa que está colocada. E nesse marco, né, nós defendemos também o armamento do povo. Porque, claro, Zelensky quer manter a guerra sob controle do exército, da cúpula das Forças Armadas ucranianas e em acordo com a OTAN. Agora, o que é que barrou a Rússia num primeiro momento, quando a Rússia fez a primeira semana da invasão, o primeiro mês da invasão, em que eles achavam que iam tomar Kiev e ia dominar facilmente o país, o que é que garantiu que as tropas russas não conseguissem avançar até onde queriam? A resistência armada do povo. E essa é a saída, aliás, é a única saída, né, que pode possibilitar uma vitória militar da Ucrânia, porque não está descartado isso como possibilidade. Então, assim, nós temos nesse ponto bastante acordo com a política que vem sendo desenvolvida pela CSP com Lutas, e também queremos destacar também a rede de sindical de solidariedade internacional, a organização dos comboios de apoio humanitário à Ucrânia, que é um elemento muito importante, talvez do que nós conhecemos em nível internacional, é a atividade mais avançada que se conseguiu de solidariedade à Ucrânia nessa guerra. Até porque, infelizmente, claro, né, as burocracias sindicais, o PT, o Lula e muitos aí estão na prática do lado do Zelensky com um discurso de paz, mas na prática cobertando a política do Zelensky, não, do Putin, desculpa, né? Lula apoiando a posição de Putin. E, infelizmente, nós temos também dentro da central correntes revolucionárias, socialistas, que, a nosso ver, estão com uma posição equivocada, né? Que é a defesa de uma paz sem anexações, por exemplo. Agora, quem vai garantir a paz sem anexações? Né? A ONU vai garantir? A única possibilidade de uma paz sem anexações é a vitória da Ucrânia e a expulsão das tropas russas do território da Ucrânia. Então, é nesse sentido, a gente gostaria bastante de frisar isso, porque a gente sabe que vamos ter bastante polêmica com a direção da central em relação à política para o Brasil, mas em relação a essa questão da Ucrânia, que é a questão mais importante hoje da luta de classe em nível internacional, nós temos, assim, bastante acordo com a política que vem sendo desenvolvida pela CSP com Lutas. Beleza, valeu. Eu estou aqui com a Denise, da POSP. Denise, primeiramente, qual que é o balanço que o POR, né, faz aí desse mais de um ano da guerra da Ucrânia? Veja, toda guerra, nós temos dois tipos de guerra. Uma guerra de dominação, não é isso? País rico sobre os países pobres, ou seja, país imperialista sobre os países semicoloniais, que nós chamamos, né? Ou uma guerra de libertação, ou seja, quem é oprimido quer se libertar da opressão das metrópoles, não é isso? Então tem dois tipos de guerra. Quem oprime, dominação. E quem é oprimido, libertação. No caso da Ucrânia, da Rússia, não é? Dirigida pelo Putin, a Rússia já não é mais um Estado operário, certo? E usar a guerra da forma como está, usando a Ucrânia como escudo de uma luta, de uma guerra comercial que se inicia com os Estados Unidos, mais Estados Unidos, China. Então, essa guerra que inicia com a Rússia e a Ucrânia, a Rússia, ela é bucha de canhão e a Ucrânia é usada como escudo. Então, isso pode gerar, dado um ano de guerra, onde a OTAN, que é financiada pelos países imperialistas, tanto os Estados Unidos como os países europeus mais ricos. Então, você viu que ontem mais de um pacote de $1 bilhão de novo para a Ucrânia. Não tem como a Ucrânia resistir e sair vitoriosa. Isso é ponto pacífico, não é?
Mas mesmo assim, vai estar sendo, nós avaliamos que essa guerra, ela está criando inflação em todos os países, não é isso? Aumento dos preços em todos os países, no Brasil em particular, a inflação tem aumentado. E, portanto, ela não resolve o problema da crise comercial entre os países, que agora está entrando a China, né? Disputa agora Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, ele tem o objetivo de pegar a China. Então, ele vai se utilizar, isso pode gerar uma terceira guerra mundial. Então, a guerra comercial entre os países imperialistas e pode gerar uma terceira guerra mundial. Pode. É uma tendência colocada, está cada vez mais próximo. Portanto, qual é o papel desse Congresso e das correntes e dos partidos que se dizem proletários e dos trabalhadores? Primeiro, queremos o fim da guerra, porque essa guerra é uma guerra de dominação. Segundo, queremos o desarmamento imediato da OTAN, fim da OTAN, fim dos embargos à Rússia, que a Rússia também retire a guerra sobre a Ucrânia, não é? E por último, né, que a autodeterminação dos países, que ninguém tem que meter o bedelho na discussão entre eles. Isso é uma bandeira leninista. Além do mais, o problema da Ucrânia e dos países a gente falava, Lenin falava, né, das nacionalidades que estavam antes no Império, né, do Império Grande Russo. A Ucrânia era uma nacionalidade, né, e somente foi resolvido temporariamente a opressão sobre a Ucrânia com a Revolução Russa e quando vai se formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o Lenin jamais propôs invadir a Ucrânia para anexar a Ucrânia. E nenhum país que estava sob o controle do Grande Império Russo. Pelo contrário, propôs fazer discussão política e mostrar para essas nacionalidades que elas teriam mais condições de sobreviver e ter independência, autonomia, se fizesse parte do bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E foi isso que aconteceu. Ninguém invadiu. Quem é que vai usar o método da guerra, da invasão, da anexação? Os países imperialistas. Então, o método de dominação vem do imperialismo e dos capitalistas. Portanto, a Rússia está errada de fazer isso. Se fosse, qual é a situação correta? Retomar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foram detonando ao longo da década de 90, né? 80, 90, sobre o stalinismo, sobre Stalin, que vai com a ideia de invadir, né? Desde a década de 50, né? 40 e 50. Então, nós somos contra a anexação forçada, somos contra. A gente vai pelo método da autodeterminação e contra a guerra de dominação. Nossa posição é essa e queremos que nesse Congresso se vote pelo fim da guerra, que a classe operária ela está do lado do conjunto dos oprimidos contra a guerra de dominação. Ok? É isso aí, muito obrigado. Ok, lógico, sempre à disposição. Aliás, nós temos escrevemos um livro sobre a guerra, sobre a Ucrânia, e temos vários folhetos que a gente acompanha no nosso jornal Massas, tudo o que acontece sobre a guerra. Diferente, por exemplo, das outras correntes, pode ver, ninguém fala da guerra. Isso é um absurdo. A guerra é o que determina, inclusive, a vida, né? A vida dos trabalhadores. Para onde vai? Para onde vamos? Não é? Quem quiser conhecer melhor as posições, temos os livros e os jornais. Tá bom? É isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Victor, do Socialismo ao Barbárie e do Já Basta, e eu queria saber qual é o balanço que vocês acham que é importante de ser feito sobre a guerra da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, contra a Ucrânia, né? A gente está no Congresso, quais posicionamentos vocês acham importantes de serem debatidos e que resoluções, quais medidas ou alternativas vocês acham que devem ser tomadas, que a esquerda deveria tomar para lidar com esse conflito?
Bom, acho que o primeiro é uma caracterização da situação, que para a gente é uma guerra que tem como um caráter duplo. Por um lado, há uma guerra que é um ataque contra o direito à autodeterminação da Ucrânia por parte da Rússia, que é um imperialismo em reconstrução com muita força militar. Então, nesse sentido, há um elemento muito progressivo na luta do povo ucraniano contra o ataque, a luta por seu direito à autodeterminação, mas também tem outro elemento que não se pode deixar de lado, que é o fato de que é uma guerra que se transformou em uma luta entre diferentes imperialismos, então também começa a ter como um elemento de ser uma guerra de procuração, não por procuração, onde já tanto a OTAN como também a Rússia e outros setores estão desenvolvendo uma luta direta entre elas. Então a gente acha que nesse sentido é importante, por um lado, apoiar o direito à autodeterminação legítimo do povo ucraniano, mas além disso também ter uma posição de independência política diante a Rússia, diante a OTAN, mas também diante a direção do Zelensky, que é um governo, nem sequer é um governo nacionalista burguês como nos processos de liberação nacional dos anos 60, 50 do século XX, que era diferente das guerras pela independência nacional, sino que é um governo diretamente pró-OTAN, neoliberal, de direita, e que então, nesse sentido, é um processo muito diferente a esses outros processos que aconteceram há 50, 60 anos. Então, nesse sentido, a gente acha que diante desse processo tem que ter uma política de muita independência política, e além disso que achamos que a grande contradição é que o povo ucraniano fica atrapalhado, fica no meio de uma guerra na qual não tem a possibilidade de desenvolver a luta política por seus direitos, por sua organização. Então achamos que neste momento a melhor medida, a Agência de Socialismo e Barbárie a nível internacional de nossa corrente está colocando como, retomando como pauta, como consigna, como palavra de ordem, o tema de uma paz imediata sem anexões, e nesse sentido para que voltem as condições para que retorne a luta direta política de classes, porque agora o conflito militar impede, bloqueia totalmente essa possibilidade da luta política do povo ucraniano e, além disso, também do povo russo eventualmente contra o mesmo Putin. Beleza. Ficou bem?